Vamos falar com Deus antes de abrirmos a palavra? Tá? Querido Pai de amor, venha, ó Pai, agora nos usar, ó Deus. Venha abrir nossa mente, nosso coração para entender o que quer dizer para nós nesse momento. Pai, que nós não venha falar de nós mesmos, mas, Senhor, venha me usar, ó Deus, e que venha falar através de mim, para que aqueles que estão aqui, os que estão nos ouvindo, que possas sentir o teu conforto e a tua paz, possa se sentir amado por ti. Deus, queremos entregar nossas vidas em suas mãos e mais uma vez lhe pedir que nos use. Desde já agradecemos porque sabemos que está atendendo aos nossos pedidos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Que bom que você está aqui conosco hoje, que bom que você que nos escuta de casa também está nos prestigiando. Que Deus seja louvado com a tua presença. Nós vamos conversar hoje, vamos trocar a nossa experiência sobre o viés que temos sobre um dos milagres de Cristo, o paralítico de Cafarnaum. Antes da gente entrar mesmo na palavra, na leitura que vamos ler, que a gente vai ler ele sobre o olhar de Marcos, tá? Essa passagem se encontra nos Evangelhos em Mateus, tá? Em Mateus 9, de 1 a 8, em Marcos, de 2, de 1 a 12, é onde nós vamos ler hoje, e Lucas 5, 17 a 26. Também, para muitos que querem estudar um pouquinho mais, como diz a palavra, nós devemos examiná-la e não só ler, né? Temos o Espírito de Profecia, o Desejar Todas as Nações, eu gosto muito, porque ele deixa uma forma mais clara. Não conta só sobre a questão do milagre físico, mas coloca o lado humano desse homem, que queria não só ser curado da sua limitação física, mas ele queria isso que todos nós almejamos, aquela paz que só Cristo traz. E ele precisava chegar até esse Jesus. Antes de entrar, vou comentar algumas características sobre esse fato. Acho interessante, acho que muitos talvez possam até saber. Mas Cafarnaum é uma cidade onde Cristo escolheu para a sua moradia. Ele, ao sair de Nazaré, ele foi, pelo que a Bíblia diz, até os relatos históricos, Jesus fez moradia em Cafarnaum. Cafarnaum, ela é conhecida biblicamente por ter vários milagres de Cristo ali na região, né? Os milagres de cura física, como o da mulher de fluxo de 12 anos, sobre o poder de ressuscitar, conquistou Jairo, a filha de Jairo também, de 12 anos, né? Já estava morta, sobre a cura de muitos endemoniados e de outros doentes ali. Também tem uma particularidade que diz sobre o mar da Galileia, que na verdade não é mar, porque ele é mar pela quantidade de água, mas é de águas doces, né? E aí Jesus também teve poder sobre a natureza. Ao ele falar acalmar a tempestade, o mar acalmou. Ou ele falar jogarem as redes e às vezes vieram cheios de peixe. Então, Cristo tem poder também sobre a natureza. É interessante, né? Essas particularidades, que muitas vezes nos passam despercebido, mas são fatos históricos e fatos bíblicos. Importante nós aprendermos, desenvolvermos esse hábito de estudar um pouquinho mais sobre a característica dos relatos bíblicos. Vamos ler então, irmãos, vamos lá para Marcos 2, de 1 a 12. E ali relata que Jesus volta a Cafarnaum, né? Dias depois, entrou Jesus de novo, porque ele havia saído. No momento a gente pega os relatos anteriores ali, do capítulo de Marcos 1, fala sobre que ele estava nas imediações por ali, né? Ele estava, pelo período, Jesus estava sendo perseguido já ali. E ele fazia as curas, ele expulsava demônios e pedia, vai e não conte. E ao retornar a Cafarnaum, a gente vê que ele se sente de novo em casa, né? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado, em outras traduções, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito
em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali. Arrazoavam, eles conversavam, mas em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, eles pensavam, disse-lhes: Por que pensam assim? Sobre essas coisas em vosso coração. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Fantástico, irmãos. O que me toca muito nessa passagem, algo que eu sou apaixonada nessa passagem, é a fé. E a fé não era só do homem, a fé diz a fé deles, né? A fé dos seus amigos. Amigos, irmãos. Amigos, sentimento, relacionamento esse que Jesus nos coloca. Ele nos considera amigo deles. Que responsabilidade quando a gente fala assim: sou amigo de tal pessoa. Sou amigo do pastor Irineu. Sou amigo de muitos que estão em casa ouvindo. Isso é responsabilidade. Porque a amizade, hoje falada pelo mundo, eu vou falar, é uma amizade, posso dizer, até muito fútil. Não tem comprometimento com a salvação. A amizade verdadeira, a amizade no Senhor, ela é verdadeira, ela quer conduzir todos nós ao reino. Se você se diz amigo de alguém e não se preocupa em levar este à salvação ou ao reino, tem que se rever os conceitos. Eu sou grata e louvo a Deus, porque eu sou farta de amigos de verdade. E a gente só sente que tem amigos quando você realmente tem um momento de alegria, nos casamentos, nas festas, nos almoços. Né? É muito bom quando estamos tudo bem. É muita felicidade ter amigos com a gente para compartilhar. Não tem graça fazer festa para você sozinho, né? Festa é bom quando estamos entre amigos, né? Mas quando você está com dor, ou você está passando por um momento difícil, e você tem atuação de amigos, irmãos, eu sou prova viva. É confortante demais. A gente vê realmente a atuação de Jesus através dos filhos dele. E eu realmente fui beneficiada com ações de muitos amigos meus. Deus seja louvado com isso. Mas a gente vê aqui que os amigos transpôs algumas limitações. Disse aqui na passagem que ninguém conseguia entrar pela porta. Era muito cheio de gente. Sabe, irmãos, quando a gente pensa assim, destelhar uma casa para poder entrar, ou, imagina, já destelhar para você descer sozinho não é fácil, levar um paralítico para descer. E essas casas não eram casas com esses telhados simples. Conforme a história, o relato diz que essas casas tinham telhados de pedra. Então, não era simples. Imagine a cena. Vou ousar, porque eu preciso fazer algo por esse meu amigo que precisa de Deus. É a única esperança dele, é Jesus. Irmãos, isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente, que a esperança do meu amigo nesse mundo é Jesus. E eu tenho que viver e levar esse Jesus a eles. E aí sobe, imagine a cena, conseguem perceber a cena? Jesus falando, aquilo lotado, os discípulos próximos de Jesus, que sempre é isso, que fica a cena essa, né? E, de repente, você escuta barulho, porque você tirar pedra do telhado não deve ser sem barulho. Eu imagino que até alguns fagulhos poderiam cair ali, né? Porque eles estavam bem no ponto onde poderiam descer. Então, tudo muito planejado para agir em prol desse amigo. E, ao abrir, Jesus olha e vê 4 homens, como diz o relato, né? Descendo, um outro homem numa maca por cordas. Amigos, amar não é um sentimento. O mundo prega que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Amar é uma escolha.
Eu escolho amar no Senhor. Eu escolho me comprometer no amor. Sentimento do amar é quem recebe esse amor. Eu me sinto amada. Aí é um sentimento. Mas a atitude de amar no Senhor, como Jesus amou, é uma escolha. E exige comprometimento. Então, eu imagino Jesus recebendo. Aquele homem descendo ali. E os amigos transpondo todos os limites para que esse indivíduo pudesse chegar ao seu objetivo, encontrar Jesus, que deve ser nosso maior objetivo, levar Jesus aos nossos. A gente percebe, irmãos, é uma particularidade que eu vejo muito nos evangelhos, nos relatos, que Jesus, claro, ele atingiu multidões, mas ele atuava ali aos próximos, aos seus, e aquilo se multiplicava. Devemos atuar nos nossos próximos, aos nossos amigos, ao nosso lar. Como estou sendo em casa? Como estou levando esse Jesus a quem está próximo de mim? É algo que eu consigo tirar dessa passagem. Estou transportando alguns limites para levar esse Jesus aos meus? Como estou agindo? Mas Deus conhece também. Ele conhece a nossa fé. E ali ele reconheceu a fé do homem e a fé dos seus amigos. Mas Deus sabe o que vai na minha mente, no meu coração. E a gente vê que na passagem diz que os escribas da região que estavam ali pensavam já de uma forma de condenar a Cristo. Sabe, Cafarnaum, ele era um local onde tinha um sinédrio, onde os doutores da lei também estudavam ali. Tá? E ali, quando Jesus se reunia, eles também iam em busca de alguma forma de condenar. Sabe-se que nessa época o mal também habitava muito ali, tanto que Jesus, alguns relatos de milagres anteriores, ele expelia os demônios, né, de muitos. Então o mal estava instalado, o povo romano tinha tomado conta, toda a apostasia era vivenciada ali. E Cristo tinha intuito de ter poder sobre esse mal, ele tinha poder sobre esse mal naquela região. E aos fariseus cogitar, né? Como pode ele falar que está perdoado os seus pecados? Irmãos, muitas vezes nós, ao ver um filho de Deus atuar, orar pelo nosso próximo, ou mesmo aqui falar, nós nos julgamos às vezes, ou nos colocamos no lugar do fariseu, de achar que aquele ou outro não tem o mérito de falar de Cristo. Claro que ali Deus conhecia o coração. E Deus o repeliu, porque sabia que eles estavam sendo usados. Que Deus nos livre de sermos usados ao criticar um filho de Deus, ao falar do amor dele. Todos que aqui estão falando em nome de Deus são usados por Deus. E nós devemos orar, porque tal mensagem chega ao coração de cada um de nós, né, ao encontro. Nessa passagem fica muito claro que esse Cristo, que é até uma particularidade, né? A igreja cristã se iniciou em Cafarnaum, onde Jesus morou. É um povoado pequeno, mas foi ali que deu início a nossa fé. Nós não se dizemos ser cristãos? Então, Cristo iniciou o cristianismo ali. Algumas particularidades dessa região. E ali a gente vê que Deus atuou com o seu poder. Jesus tem poder, sim, sobre a natureza, como o relato fala na Bíblia, né? Sobre a natureza, ele fala calma e o mar acalma. Jesus tem poder sobre a enfermidade, ele fez a cura sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre o mal. Ali habitava a legião do mal e Jesus tinha poder a expulsar os demônios. E Jesus tem poder sobre a morte também. Ele ressuscitou o filho de Lázaro, de Jairo, como ressuscitou também outros. O que fica para nós aqui? O que podemos meditar nesse poder? Percebe, irmãos, que não há nada impossível a esse Cristo? Nada é impossível a esse Jesus? Portanto, eu tenho que conhecer o propósito dele para a minha vida. Devemos pedir a esse Cristo por nós, sim. Mas devemos pedir pelo nosso próximo também. A oração intercessória tem muito poder. Devemos orar pelo nosso momento político, nosso momento de saúde, nosso momento que o mundo vive, para que possamos ser perseverantes. E aonde formos, ou aonde falarmos, possamos levar paz. Porque, como diz a palavra, a graça de Cristo, a tua graça, me basta. E ela tem que bastar para a gente. Não vamos ser românticos, tá?
A dor dói. Ela dói. Tanto que Cristo, quando se tornou um de nós, ele chorou. Ao se sentir abandonado no jardim de Getsêmani, ele chorou. Então, a dor dói. É normal, é humano sentirmos a dor física, aquela dor, ou a dor emocional, por perdas, por decepções. É normal sentir dor quando vejo alguém que nós amamos ou o nosso próximo sofrer também. E Jesus, ele realmente calçou as nossas sandálias. Ele realmente viveu essa empatia. Ele sabe o que eu sofro. Ele sabe as minhas limitações. Então, não vamos ser românticos. A dor, como diz, ela dói. Mas em Cristo Jesus, nós podemos tudo. Como diz a passagem, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Tudo não é um pouquinho, ou depende de. É tudo. Devemos desenvolver uma intimidade com esse Cristo. Ele almeja que eu e você dediquemos tempo em passar com Ele momentos para conhecer, para saber o objetivo e o propósito dEle para a minha vida, para entender quando Ele age em minha vida, que eu creio que Ele age em todos os momentos de nossas vidas. Que mesmo que eu não consiga aqui esse milagre ou esse pedido tão almejado, vai ter um benefício no final. Sabe, eu ando meditando numa palavra, num versículo esses dias. A gente lida com saúde, e se fosse só saúde é bom, né? Porque saúde é um estado bom, geral do ser humano. A gente trabalha com pessoas que estão passando por dificuldades, né? A profissão, ela é inerente a isso. Eu sou enfermeira e a gente lida constantemente com a dor do nosso próximo. E eu fico vendo, né? Cristo, acho que era mais semelhante à enfermagem, porque ele estava em constante aliviando a dor. Não tenho nada médico, realmente a medicina é muito importante, mas a gente brinca entre os amigos, colegas da saúde, falando, né? Nós levamos conforto, alívio à dor. Nós prescrevemos cuidados. Eles prescrevem tratamento e remédios. Jesus não remedia. Jesus intervém, ele traz alívio à dor. Mesmo que eu não consiga perceber, mas ele traz alívio à dor. Precisamos confiar nisso. Tá? Precisamos confiar que eu levar a ele as minhas dificuldades, seja ela qual for. Sabe, às vezes a gente tem aquele pecado ou aquela situação do meu interior que me faz sentir indigno de estar com Cristo. Irmãos, isso é a artimanha do inimigo. Ele quer que você se sinta desmerecido, que você não tenha mérito perante Jesus. Não permita isso. Não há situação que você leve a Jesus com sinceridade que Ele não transforme em bênção. Talvez o mundo não consiga ver assim. Como diz lá em Coríntios, né? A cruz para o mundo é loucura. Porque como vão aceitar? Como vão aceitar um ser todo-poderoso descer, se tornar humano e morrer, morte de cruz, por mim? Quem sou eu? É incompreensível para a nossa limitação humana entender esse amor. No mundo que vivemos, onde o amor ou onde os valores de vida é tão voláteis, como diz Bauman, né? É líquido. Eu já falo que é gasoso, é volátil demais, porque líquido ainda você consegue pôr de alguma forma, o que é gasoso ele vai com o vento. Está muito volátil o valor. Vivemos num momento onde, creio, estávamos, para não ser muito radical, mas uma sociopatia. Não me preocupo com o próximo. O interessante é o meu querer, os meus desejos. Eles têm que ser atendidos. Os meus prazeres, os meus sentimentos. E aí o ser humano, a humanidade está colhendo. Porque toda ação, toda reação, toda ação, ela vai causar algo. E se eu não tiver esse comprometimento, que todas as minhas ações, os meus pensamentos, têm que produzir algo benéfico, tanto para mim como para a humanidade, para o meu próximo, que tem que me levar ao céu, que tem que me conduzir, um foco na bênção, né? Às vezes não compreendemos que passamos por dificuldades, mas diz que o justo sofre para que o pecador possa ver.
e Deus intervenha. Então, irmãos, a gente vê nessa passagem de Cafarnaum, aqui do paralítico, a gente consegue ver que o intuito dele não era só essa cura, ele se alivia. Muitos dos que estão ao nosso lado, que nos procuram, ainda mais nesse momento tão incerto, né, que a gente não aguenta mais ouvir falar de pandemia, a gente não aguenta mais ouvir falar de coronavírus, mas é a realidade. Temos que ser comprometidos com atos de amor, né? Sempre manter a prevenção, não acreditar no que se fala assim, se isso não precisa, isso não é real, enquanto for preciso, vamos fazer o que é preciso para preservar o nós e o nosso próximo. Isso é um ato de amor. É um ato de amor, temos que estar conscientes disso. E levar a esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Que esse Cristo que veio um dia, que esse Cristo que interviu lá junto em Cafarnaum, com os vários milagres que ele fez, ele também intervém na minha vida hoje. E ele vai voltar. Porque se ele veio uma vez, ele diz que vai voltar, ele vai voltar. Foco. Temos que ter foco nas promessas de Jesus. Senão não teria sentido, né, essa vida. Creio que seria muito difícil para quem não crê nessa promessa, levantar todo dia, enfrentar esse mundão. Sem a bendita esperança de que Deus tem algo a mais para nós. A passagem que eu tenho meditado é aquela que fala assim, seste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente sempre traz essa passagem sobre os bens materiais, né? Bens materiais, conquistas intelectuais, profissionais. Não tem mal algum, realmente são bênçãos. Mas eu já coloco para a prática da vida do mundo que vivemos. Vamos ser fiel nesse pouco, nessa vida. Isso aqui é tão pouco para o que Deus tem preservado para nós. Isso aqui é tão pouco para o que Deus tem preparado para nós. Vamos pedir a Deus, a cada dia, quando levantar de manhã, pôr a nossa vida aos pés de Jesus. E quando a gente vê que o nosso irmão precisa de auxílio para levar essa vida aos pés de Jesus, vamos auxiliar. Mas vamos ser fiel nesse pouco, porque é muito passageiro, irmãos. É muito passageiro, a gente vê pelo próprio ano, né? Estamos aí em dezembro, parece que mal começou 2020. Está sendo tudo muito rápido. Amém? Louvado seja Deus por essa rapidez, porque já não aguentamos mais esse lugar. E o que Jesus tem preparado para nós é muito melhor do que isso aqui. É um muito, porque isso aqui é muito pouco. Romanos 8:1. Para encerrar, eu gostaria de ler essa passagem. Romanos 8:1. Vamos pegá-la. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim e para você, se nós nos permanecermos em Cristo Jesus. Que essa mensagem fique calada em nosso coração, em nossa mente. Que eu possa levar isso para essa semana que se iniciou. Que eu possa levar essa esperança que não tem condenação. É isso que o inimigo quer deixar em nossas mentes, nós temos que crer. Que não há situação que eu me encontre, que eu colocando nos pés de Cristo, vai ter solução. Há sempre uma solução a Jesus. Aliás, é a única solução de vida. Tem uma frase no Espírito de Profecia que eu gostaria de deixar para que vocês continuem meditando. Deus não é homem para mentir. Deus é um Deus de promessa, Ele cumpre o que Ele faz. E Desejar Todas as Nações fala assim: a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Quando eu me encontro na minha extremidade e eu permito que Deus atue, Ele atua. Ele faz grandes coisas. É a oportunidade que Deus precisa. Antes da gente fazer a oração final, eu gostaria muito de deixar com os irmãos que vocês lembrem suas orações. Nós vamos orar por eles agora. 2 pessoas, né? Primeiro, Márcio, um amigo nosso aqui da igreja, que está no cenário de Covid, tem evoluiu não para um quadro de piora, né? Estamos orando por ele. Márcio, espero que muito em breve você vai ouvir essa mensagem. Que Deus seja louvado. Também por uma bebezinha chamada Martina,
Ela é filha de uma amiga da gente, muito querida. A família tem passado por lutas. Perdeu um familiar com Covid. Graças a Deus, por milagre, um dos tios se salvou, mas foi quem perdeu a esposa. Então a família está em grande dor. Mas Deus é um Deus de promessa e de milagre. Isa, se você estiver nos ouvindo, saiba que Deus vai atender e vai olhar para a Martina, tá? Como tem olhado por nós. Então a extremidade nossa, quando eu me sinto impotente, é onde Deus atua. Com essas palavras, vamos orar. E vamos entregar nossas vidas para essa semana que se iniciou. E também sobre o Márcio e a Martina. Lembrem suas orações, irmãos. Desses dois, em especial. Querido Pai de amor, que nos céus habita. Mais uma vez, Pai, aqui como seus filhos, queremos pedir que habilite nossa mente essa vontade de estar mais semelhante a Ti. Habilite em nossa vida essa fé de confiar somente em Ti. Pois o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, e veio e vai voltar. É o Deus de poder e poder sobre todas as circunstâncias que nós como humanos vivemos. De formas muito especial pedimos, Senhor, pelo Márcio e pela Martina aqui. Tome conta, Senhor, desses teus filhos. Nós o amamos, mas sabemos que eles são muito mais caros a Ti. Venha, Pai, continuar conosco. Venha, Pai, visitar a cada lar que está nos assistindo. Venha atuar, Senhor, na vida de cada filho Teu. Tu conheces o coração e a necessidade e anseio de cada um. Continua conosco, Senhor, nessa semana. Vá à frente. Vá, Senhor, quebrando todas as barreiras que foram precisas. E nos dê discernimento para entender o Seu querer e o Seu propósito para a nossa vida. Mais uma vez, Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos indignos da Sua misericórdia, mas sabemos que ela é estendida a todos. Que o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém, ó Pai.